Hoje você vai ver quanto rende R$ 1.000 e R$ 10.000 em 3 investimentos de renda fixa. Todos eles com liquidez diária. Nós vamos comparar a caixinha do Nubank, que rende 100% do CDI, o investimento do Banco C6, que rende 104% do CDI, e o investimento do Sofisa Direto, que rende 110% do CDI. Todos eles têm a garantia do FGC, que é um ponto importante, e são investimentos muito parecidos. Mas, assim como eu sou o cara das planilhas aqui na internet, nós vamos comparar lado a lado esses investimentos em um mês e em um ano. Eu sei que a maioria de vocês que me assiste aqui na internet gosta muito do Nubank e tem dinheiro investido na caixinha do Nubank. Mas existem outros investimentos melhores que eu sempre falo para vocês, com a mesma segurança, que paga muito mais, que é o caso do Sofisa Direto. Por isso que além da caixinha do Nubank, tem mais duas opções aqui que você pode estar investindo. Para quem não sabe o que é o CDI, 100% do CDI, 110% do CDI, aqui no Brasil funciona assim. O nosso Banco Central decide a taxa Selic a cada 45 dias. E de acordo com muitas informações, de acordo com como o país está andando, eles tomam a decisão de aumentar, manter ou diminuir a taxa Selic. Atualmente, a nossa taxa Selic está em 10,5% ao ano. E essa taxa de juros é o Banco Central que decide. Agora, o CDI sempre vai ser 0,10 a menos do que a taxa Selic. Ou seja, se hoje a taxa Selic está em 10,5%, o CDI está em 10,4% ao ano. Se de repente na próxima reunião do Copom eles baixar a taxa Selic para 10% ao ano, o CDI vai ficar em 9,9% ao ano, entendeu? Sempre 0,10% a menos do que a taxa Selic, que é o Banco Central que decide. Então, por mais que CDB seja investimento em renda fixa, ela também sofre variação no decorrer do tempo. A cada 45 dias, essa taxa pode se manter, aumentar ou diminuir, assim como eu acabei de citar para vocês. Por exemplo, lá na época do Bolsonaro, em meados de 2019, a nossa taxa Selic estava na média de 3% ao ano. Depois aconteceu o C19, que todo mundo sabe, a nossa inflação disparou, e uma das medidas para conter a inflação é aumentar a taxa Selic, que chegou a 13,75%. Então, olha só, em menos de 2 anos aqui, saiu de 3% para mais de 13% ao ano. Então ela sofre alteração mesmo sendo em renda fixa. É importante que você saiba isso. Para nossa simulação aqui na planilha, eu vou considerar a nossa taxa Selic atual, que é 10,5% ao ano, e o nosso CDI atual, que é 10,4% ao ano. Eu vou considerar que ela vai se manter nos próximos meses, mas assim como eu disse, pode mudar a qualquer momento, ainda mais agora com a indicação do novo presidente do Banco Central, que pode ser que sofra intervenção do nosso governo federal para baixar a taxa Selic na marra. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então fala o seguinte, se inscreva no canal, ativa as notificações e vem para cá. Então olha só que interessante, pessoal, eu tô aqui com os 3 investimentos em renda fixa. Todos esses investimentos aqui tá atrelado à nossa taxa Selic, ou seja, eles utilizam o CDI como referência da sua rentabilidade. Então a caixinha do Nubank aqui, ele rende 100% do CDI. O Banco C6 tem um CDB com liquidez diária, que paga 104% do CDI. E o Sofisa Direto paga 110% do CDI. Lembrando que, assim como eu já expliquei para vocês, o nosso CDI atual está em 10,40%. Ou seja, o Nubank está pagando 10,40% ao ano. Isso dá uma rentabilidade mensal na média de 0,83. Eu digo na média porque, assim como existe a questão dos juros compostos, né? Ele vai te pagar 10,40% ao ano. Mas pensa só que você coloca o dinheiro, no próximo mês ele vai render em cima do dinheiro que você já tinha colocado, mais a rentabilidade do mês. Por isso que tem a rentabilidade dos juros compostos e é difícil chegar na rentabilidade mensal desses investimentos. Lembrando que eu coloquei 3 instituições bancárias aqui, mas é bom que você saiba os números dessa instituição para saber se elas são seguras. Por exemplo, todos os investimentos aqui têm liquidez diária, tanto no Nubank, C6 e também o Sofisa. Todos eles têm a garantia do FGC, ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$ 1 milhão a cada 4 anos e até R$ 250 mil por instituição. Porque quando você investe em renda fixa através do banco, você está emprestando dinheiro para aquele banco. Então é importante que você saiba qual que está a situação financeira daquele banco. Porque é importante que você tenha uma garantia que aquele banco, aquela instituição não está próximo de quebrar. E caso ele quebre, você tem o FGC aqui, que vai te garantir esses valores que eu te passei. O índice de Basileia e mobilização, coloquei aqui de todos os bancos também. Por exemplo, você pode entrar no site Banco Data e digitar a instituição financeira que você quer utilizar. Olha só que interessante. O índice de Basileia do Nubank está em 20,2 e o índice de mobilização ele está em 1,09. Aqui você pode ver a situação financeira da instituição. O Nubank deu prejuízo no ano de 2020,
Depois deu lucro, lucro e lucro, 1,7 bilhão em 2023. Por exemplo, o índice de Basileia mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%, e o Nubank está aqui com 20,2%, ou seja, está bem acima do que esperar. Já o Banco C6 aqui está em 11,4%, ele está bem próximo do mínimo exigido pelo Banco Central. E o Sofisa Direto está em 14,02%. Já o índice de mobilização, o mínimo aqui tolerado pelo Banco Central é de 50%. O Nubank está com 1,9%, o Banco C6 está em 15,9% e o Sofisa Direto está em 9,4%. Então é importante que você saiba isso para saber a situação financeira dos bancos. Por isso que eu coloquei aqui, ó, todos eles na planilha para vocês. Então você já consegue comparar lado a lado esses índices. Então olha só que interessante aqui, ó. Se a gente colocar R$1.000 em todos os CDBs aqui, eu vou considerar que você vai esperar pelo menos 30 dias para não ter que pagar IOF, que é o imposto cobrado para quem retira o dinheiro antes de 30 dias. Então vou considerar que você vai esperar pelo menos esse tempo. Então você teria um rendimento bruto no Nubank de R$ 8,30, só que você ia ter que pagar 22,5% de imposto de renda retido na fonte. Então você não precisa emitir DARF, nada do tipo. Quando você sacar o dinheiro, esse dinheiro já vem limpo para você porque é retido na fonte. E esse imposto aqui obedece à tabela regressiva. Então até 6 meses você paga 22,5% de imposto sobre o lucro, não sobre o seu capital, senão você ia sair no prejuízo. De 6 meses a 1 ano, você paga 20%, de 1 ano a 2 você paga 17,5%, e acima de 2 anos, a menor alíquota que fica em 15% sobre o rendimento bruto do seu investimento. Então, no primeiro mês, aqui ele renderia R$ 8,30, você pagaria 22,5% de imposto, logo, seu rendimento líquido seria de 6,43. Então, se você sacasse o dinheiro, você ia pegar 1.006,43. Já no Banco C6 é a mesma lógica, só que ele paga 104% do CDI, ou seja, a rentabilidade anual fica em 10,82 se o Banco Central manter a taxa Selic para os próximos 12 meses, só que já tem uma expectativa de alta. Esse é um dos motivos dos fundos imobiliários estar caindo tanto. Então, ele rende na média 0,86% ao mês. Então, se você colocar R$1.000, em um mês você teria o rendimento bruto aqui de R$ 8,60, pagaria 22,5% de imposto, teria um lucro líquido aqui de R$ 6,67. E no Banco Sofisa, ele paga 110% do CDI, os mesmos R$1.000 aqui renderia R$ 9,10, 22,5% de imposto, R$ 7,05 de rendimento líquido. Ou seja, você sacaria depois de 30 dias R$ 1.007,05 de forma líquida na sua conta corrente. Já se a gente esperar aqui o prazo de 12 meses, você vai pagar uma alíquota um pouco menor aqui, ó, 20% de imposto. Então você teria uma rentabilidade bruta de R$ 104,00, menos 20% de imposto, R$ 83,20. Aqui no Banco C6, R$ 86,53. E no Sofisa Direto, R$ 91,52. Começa a ficar mais interessante. No mesmo cenário aqui, colocando R$ 10.000, você teria 832 na caixinha, 865 no Banco C6 e 915,20 no Sofisa Direto. Lembrando que o Sofisa Direto tem um cartão de crédito sem anuidade que te dá 1% de cashback em todas as compras e 5% em bares e restaurantes. Então pode fazer sentido você investir através do Sofisa se você tem a intenção de conseguir o cartão de crédito. Lembrando que no Sofisa eu tenho o link de indicação que você ganha R$50 se você investir em algum investimento de renda fixa, como LCI, LCA ou CDB, com prazo de 12 meses. Só que daí tem que ser pelo menos R$1.000 com prazo de 12 meses. Você ganha 50 aí para você utilizar da forma que quiser. Lembrando que o CDB deles com prazo de 12 meses paga 112% do CDI e não 110%. O Nubank também tem o cartão de crédito ultravioleta, mas aí ele tem anuidade. Para você ficar isento da anuidade, você tem que gastar R$5.000 ou manter R$50.000 ou mais aplicado na plataforma. O Banco C6 também tem. O C6 Carbon foi o meu cartão de crédito principal aqui por quase 3 anos, mas depois que eles mudaram toda a política lá, eu acabei cancelando. Eu tenho outros cartões de crédito Black. Então, caso você queira, o link do Sofisa Direto tá aqui para você ganhar R$50. Mas mais importante do que isso, eu quero saber a sua opinião. O que você acha desses CDBs aqui? Tanto o índice de Basileia e mobilização, como você avalia esses bancos. Lembrando que uma vantagem que o Nubank tem, que da caixinha do Nubank você pode sacar o seu dinheiro até em feriados e finais de semana. Tanto o Banco C6 quanto o Sofisa, você só consegue sacar em dias úteis. Essa aí é uma informação relevante também, de repente, para você colocar a sua reserva de emergência. Agora, se você quiser ver a minha carteira com R$40.000 em fundos imobiliários, quanto pagou, mesmo depois dessa queda que teve, eu vou deixar o link aqui para vocês. Se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus e até mais.